Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional. E na aula de hoje, a gente vai descrever as atividades que devem ser desenvolvidas no Laboratório 7. O Laboratório 7 tem relação com a nossa seção que trata de filas de prioridade. Então, a gente sabe que heap.hs possui a implementação de uma fila de prioridade mínima. A gente vai colocar em lab7.hs a definição de uma fila de prioridade mediana. Como que a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro passo consiste em você adaptar o conteúdo de heap.hs, copiar esse conteúdo para um arquivo maxheap.hs e fazer modificações no conteúdo de heap.hs, agora copiado em maxheap.hs, para que esse módulo represente uma fila de prioridade máxima. Então, após isso, você vai ter dois tipos de fila de prioridade. Você vai ter a fila de prioridade mínima e a fila de prioridade máxima. Bom, a gente vai construir então uma fila de prioridade mediana. Antes disso, no entanto, a gente vai criar uma função median, que é justamente uma função capaz de retornar a mediana de uma fila, de uma lista, na verdade. E a função median, ela recebe uma lista de pares de chave e valor, onde naturalmente as chaves são ordenáveis. E talvez ela retorne um par de chave e valor, onde a chave é um valor mediano para as chaves dessa lista. A gente está retornando em maybe porque essa lista pode ser vazia. Pois bem, como que você vai implementar a função median? A função median, pela nossa definição de mediana, ela precisa retornar o n sobre 2º menor elemento dessa lista, em termos de chaves. Para isso, existe um algoritmo chamado QuickSelect, que é baseado no Quicksort, e esse algoritmo ele é utilizado para retornar o iésimo menor elemento de uma lista. É um algoritmo de divisão e conquista, e daí você vai utilizar um parâmetro para QuickSelect como sendo i exatamente igual ao teto de n sobre 2. Daí você vai ter o seu algoritmo que retorna a mediana de uma lista. Pois bem, uma vez que você determine a mediana de uma lista, vamos chamar ela de m, a gente vai dividir a lista xs em duas listas. Os elementos que são menores ou iguais que m, que é a mediana, a gente vai chamar de ps, e os maiores a gente vai chamar de qs. Então, a gente vai criar uma fila de prioridade máxima com os elementos de ps, que são pares de chaves e valores, e uma fila de prioridade mínima com os elementos de QS. Então, nesse momento, a gente tem uma fila de prioridade máxima com os elementos que são menores ou iguais que a mediana e uma fila de prioridade mínima com os elementos que são maiores que a mediana. O que vai acontecer agora é o seguinte: a mediana dos nossos valores é necessariamente um dos elementos prioritários dessas duas filas de prioridade. Cada uma dessas filas de prioridade fornece um elemento mais prioritário e um deles é a nossa mediana. O texto explica isso em mais detalhes. Então, sempre que você insere ou remove um elemento na nossa estrutura de dados heap mediana, que é composta por duas heaps, uma de prioridade máxima e uma de prioridade mínima, você vai estar fazendo com que a mediana se torne o sucessor ou o antecessor da mediana atual.
Para você controlar isso, você vai precisar balancear a estrutura de dados, ou seja, você vai observar a princípio que as nossas filas de prioridade vão ter uma diferença de no máximo um elemento entre elas. E daí vai ser necessário também armazenar a quantidade de elementos de cada uma das nossas filas de prioridade. Ou seja, a gente vai ter uma estrutura de dados median heap que vai ter duas filas de prioridade, uma máxima e uma mínima, e para cada uma delas a gente tem um valor int responsável por armazenar a quantidade de elementos. Pois bem, utilizando essas quantidades de elementos, a gente fica sabendo quando que uma das filas de prioridade tem dois elementos a mais que a outra, após uma inserção ou uma remoção. Então o que acontece é o seguinte, a gente faz uma operação de rebalanceamento, onde a gente remove elementos mais prioritários da fila com mais elementos e insere na fila com menos elementos. Fazendo essa operação de rebalanceamento, a gente garante que o elemento mais prioritário da nossa heap mediana, ou seja, o elemento de valor mediano, ele se encontra justamente como um dos elementos mais prioritários de uma das heaps. Bom, depois de implementada a heap mediana, a gente pode testar o nosso algoritmo com elementos do tipo int e tupla vazia, né? Onde int vai ser a nossa prioridade e o elemento associado a essa prioridade não importa muito. Aqui tem uma ideia de como você pode escrever um programa para testar o seu algoritmo. Seria um arquivo, a entrada seria um arquivo com duas linhas. A primeira linha com inteiro seria o conteúdo inicial da heap mediana. E a segunda linha, que também seria uma sequência de inteiros, seriam os elementos a serem inseridos um a um após a construção da nossa heap inicial. Tá bom? Então, esse é o conteúdo do laboratório 7 e a gente vai acrescentar nesse conteúdo os exercícios 17. O exercício 17 ele é um exercício mais discursivo do que de implementação. Quanto às nossas heaps de emparelhamento, a gente descreveu o merge all dessa forma, e o exercício 17 sugere que merge all também poderia ter sido escrito dessa forma, mas existe uma diferença. E a forma que o exercício propõe, ela é pior do que a forma que está implementada nas notas de aula. Aí, o exercício 17 pergunta: qual é a desvantagem que existe em implementar merge all dessa maneira? O exercício 18, ainda na ideia de complexidade amortizada, afinal a nossa heap de emparelhamento ela teve uma análise amortizada de uma das suas operações. O exercício 18 propõe uma estrutura de dados mais simples, uma fila, para também fazer uma análise amortizada das operações dessa fila. A primeira coisa que ele observa é que uma lista pode ser utilizada como uma pilha, já que ela permite acesso em tempo constante à sua cabeça. E daí, o exercício 17 propõe que você implemente uma fila utilizando duas listas. No caso, uma fila utilizando duas listas em que cada uma dessas listas vai ser tratada como uma pilha. Aí você vai fazer as operações enqueue e dequeue da sua fila. E em particular, dequeue vai ter uma implementação que exige alguma análise amortizada. Aí você vai acompanhar a sua implementação de dequeue, pode ser com um comentário no seu código. Você vai acompanhar a sua implementação de dequeue com um argumento
indicando que ela tem um custo amortizado de O de 1. Isso quer dizer que nem toda chamada de dequeue vai executar em tempo constante, mas existe um argumento, é possível argumentar que na média as chamadas de dequeue executam em tempo constante. Bom, a implementação dessa fila ela deve ficar no arquivo queue.hs. Bom, esse é o conteúdo da nossa aula, que descreve o laboratório e essas questões adicionais, que devem ser entregues junto com o laboratório 7. E a gente volta na próxima aula. Até mais, pessoal.